tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Com Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 13º dia do tempo da criação, nós queremos voltar nosso olhar para os animais, criaturas de Deus, nossos irmãos e irmãs. Os animais fazem parte da comunidade da criação. Eles não existem apenas para servir ao ser humano, mas para louvar a Deus com a sua própria existência. Cada ser, pequeno ou grande, tem valor diante do Criador. Infelizmente, muitas vezes os animais são tratados como objetos, explorados de forma cruel, caçados sem medida, envenenados ou descartados. Uma espiritualidade de cuidado nos chama a rever nossa relação com eles. Francisco de Assis via nos animais irmãos e irmãs. Ele falava com eles, cuidava deles, celebrava sua vida como sinal da bondade de Deus. Seu testemunho nos ensina a viver uma relação de respeito e de gratidão. Vamos fazer então a nossa oração inicial. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós.
reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato si. Amém. Somos obras de tuas mãos, somos obras de tuas mãos. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Oxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos, somos obras de tuas mãos. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 24 a 28. Quem proclama para nós é a Valéria Cláudia, da cidade de São Francisco, em Minas Gerais. Vamos ouvir com atenção. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. O Papa Francisco, na Laudato Si, no parágrafo 92, diz: cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. As diversas criaturas, queridas no seu ser próprio, refletem cada uma à sua maneira um raio da infinita sabedoria e bondade de Deus. Os animais não existem apenas para uso humano, mas têm um valor em si mesmos, refletindo a sabedoria de Deus. Reconhecer isso é fundamental para a nossa relação de cuidado e de respeito com a criação.
Francisco de Assis nunca se via separado dos animais. Para ele, o lobo de Gúbio não era apenas um predador perigoso, mas um irmão que precisava de paz. Ele acreditava que o Evangelho era capaz de reconciliar todas as criaturas. Queremos então fazer memória deste fato que está nas biografias de São Francisco, o lobo de Gúbio. Uma cidade estava apavorada porque um lobo invadia a cidade, as casas, matava animais e até pessoas. Por isso a cidade se mobilizou para caçar esse lobo. Francisco chegou na cidade no exato momento em que os homens reunidos preparavam-se para partir para a caça. E ele então pediu que fosse sozinho ao encontro do lobo. Todos acharam que Francisco era louco, ir ao encontro daquela fera. Mas Francisco foi. E como numa fábula, os biógrafos contam que Francisco conversou com o lobo, acolheu aquele lobo e entendeu que o lobo estava com fome. Voltou então à cidade e pediu ao povo que desse comida ao lobo. E o pacto que Francisco faz com o lobo é renovado então com a cidade. Toda a cidade faz um pacto com aquele lobo, que alimentado se torna amigo de todos, vivendo pelas ruas da cidade. Quando ele morre, toda a cidade fica de luto. Esta passagem do lobo de Gúbio fala deste cuidado com a vida. Francisco tinha uma relação com todos os seres, mesmo o lobo feroz, para ele é irmão. É claro que essa história tem muito simbolismo por trás dela, mas nós podemos recordar isso para, na nossa reflexão hoje, pensar que cada ser tem seu lugar, cada ser precisa ser respeitado. O texto do Gênesis que nós ouvimos fala que Deus criou tudo e tudo era bom. Os animais foram abençoados por Deus e chamados a partilhar a vida no mesmo jardim que nós. Quando maltratamos os animais, ferimos também o sonho divino. Na tradição cristã, muitas vezes se interpretou mal o verbo dominar, essa ordem dada ao ser humano, confundindo-a com exploração sem limites. Mas Francisco nos mostra que o verdadeiro domínio é o cuidado amoroso, a responsabilidade fraterna. Ele amava os pássaros e os chamava de irmãos pregadores. Ele respeitava os animais de carga, pedindo que fossem tratados com dignidade. Essa sensibilidade não era sentimentalismo, mas espiritualidade profunda. Hoje precisamos redescobrir esse olhar. Nossas escolhas alimentares, nossos hábitos de consumo e até nossa forma de lazer impactam a vida dos animais. A fé nos chama a viver de modo que respeite e proteja nossos irmãos menores. Cuidar dos animais é também cuidar da esperança. Em cada criatura, grande ou pequena, está escondido o reflexo do Criador. Quando aprendemos a respeitá-los, cultivamos um coração mais humano e mais próximo de Deus. Deus Criador, o céu e a terra e a natureza louvam ao Senhor. Deus Criador, o céu e a terra e a natureza louvam ao Senhor. Neste 13º dia do tempo da criação, refletimos sobre a importância de cuidar dos animais. A fraternidade a que somos chamados a viver se estende a todas as criaturas. São Francisco nos ensinou que cada ser, por menor que seja, é nosso irmão, nossa irmã, participante da mesma obra da criação. Reconhecer essa fraternidade significa cultivar respeito, cuidado e ternura diante da vida. É se fazer consciente de que o amor de Deus envolve não só a humanidade, mas toda a comunidade dos seres vivos. Como gesto concreto,
Propomos que você amplie seu olhar de cuidado para com os animais. Contemple, agradeça, cuide. Enxergue neles a presença e a beleza do Criador. Pense em um gesto concreto para assumir. Por exemplo, providenciar um pequeno comedouro ou bebedouro para pássaros. Colher frutas no pomar, mas deixar sempre algumas no pé para os passarinhos. Tratar com respeito e, se possível, alimentar os cachorrinhos de rua. Apoiar iniciativas de proteção e adoção de animais. Sigamos firmes nas pegadas de Francisco. Sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. E a Rosalva traz para nós então uma oração que sintetiza essa reflexão de hoje, que nós possamos, a exemplo de Francisco, cuidar de cada vida, cuidar de cada ser, sermos sinais da reconciliação e do amor. Altíssimo Criador, Tu que deste a cada criatura um lugar neste mundo, recebe nosso louvor pelos animais que enchem a terra de vida. Perdoa quando os maltratamos, quando os exploramos sem compaixão, quando esquecemos que são teus filhos também. Dá-nos o olhar de Francisco, capaz de ver irmãos e irmãs em cada criatura. Ensina-nos a viver em harmonia com os animais, cuidando deles com amor e gratidão. Que possamos ser instrumentos de reconciliação para que todas as criaturas juntas te louvem e bendigam para sempre. Amém. Concluímos esta reflexão lembrando, à luz da Laudato Si, que cada criatura é um dom precioso do Criador e participa do cântico universal de louvor. Infelizmente, muitos animais já não existem. Não podem mais, com sua existência, louvar ao Criador. Tudo isso por causa da exploração e da indiferença humana. Cuidar deles é uma responsabilidade sagrada, um gesto de justiça e de amor que nos aproxima do coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Os bois e as ovelhas dos currais